Bem-vindos ao vídeo de introdução à engenharia civil. Somos do grupo 7 e iremos abordar temas gerais relevantes para o engenheiro civil com enfoque no que seria engenharia civil. Introduzindo o trabalho. A profissão do engenheiro civil, ela só foi reconhecida a partir da Revolução Industrial, quando em 1786 o inglês John Smelton se autodenominou engenheiro civil para diferenciar-se dos engenheiros militares que na época eram responsáveis por grandes construções voltadas primordialmente para o combate às guerras. Entretanto, desde o início dos tempos, o ser humano ele vem aplicando técnicas da construção civil que hoje são estudadas nos cursos de engenharia civil atual. Desse modo, entender o que é a engenharia civil pode ser muito útil para aqueles que buscam conhecimentos acerca de tais técnicas ou que desejam se formar na profissão do engenheiro civil. Este trabalho, realizado pelo Grupo 7, ele justifica-se pela incompreensão de muitos sobre algumas informações iniciais sobre a engenharia civil e é de importante utilidade para aqueles que desejam se familiarizar com o assunto. O objetivo do trabalho é estudar e descrever a engenharia civil como um todo, a profissão do engenheiro civil, analisar suas funções, áreas de atuações, além de entender sua posição no mercado atual, que é um assunto muito abordado em todo o mundo atualmente. Primeiramente, o que é engenharia civil? A palavra engenharia ela deriva do latim genius, em dentro, genius, qualidade inata, já a palavra civil está ligada a cidadão. Assim, na forma literal, a engenharia civil ela significa a aplicação de métodos científicos ou empíricos na utilização de recursos da natureza, visando sempre o bem-estar da sociedade. De maneira geral, é uma das áreas mais conhecidas da engenharia, sendo que seus profissionais eles elaboram, executam, fiscalizam projetos de infraestrutura, assim como a manutenção também. Apesar dessa área passar uma imagem de que está diretamente ligada à construção de prédios, pontes e viadutos, a engenharia civil abrange muito mais do que isso, como o estudo do solo, saneamento, materiais, recursos prediais, barragens e entre outros. Assim, tal engenheiro ele deve garantir a estabilidade e a segurança do projeto, calculando os efeitos, os riscos do mesmo, e para isso ele utiliza ferramentas como as ciências, a matemática, tecnologias e técnicas diversas, também experiências anteriores, que é de fundamental importância, e as práticas locais, para levando em consideração sempre esse contexto, social, contexto econômico, contexto ambiental. Com esses conhecimentos, o engenheiro ele consegue desenvolver de forma certa e econômica meios de utilizar os materiais, os recursos naturais, para trazer o bem-estar da sociedade e, ao mesmo tempo, também para proteger o meio ambiente. Vamos abordar um pouco sobre a profissão do engenheiro civil para, posteriormente, entrarmos na área de atuação do engenheiro civil. A profissão do engenheiro civil ela é de grande responsabilidade, visto que este profissional ele projeta, gerencia, executa e fiscaliza diversos tipos de obras, desde casas e prédios até viadutos e aeroportos, com o objetivo sempre de entregar um projeto seguro e funcional para os usuários. Além disso, esse profissional, ele ainda é responsável por fazer a manutenção da construção e realizar reformas a fim de preservar o bom funcionamento das estruturas, é fundamental e importante. O serviço do engenheiro civil ele começa no estudo dos agentes externos, como, por exemplo, a chuva, o vento, o sol, temperatura, solo, para assim poder fazer um projeto com melhor aproveitamento dos recursos naturais e ainda realizar os cálculos estruturais com segurança, para objetivar fazer sempre as melhores escolhas para a obra, como a melhor fundação, considerando o solo e o porte da construção, como os melhores materiais adequados também a serem utilizados, como as melhores escolhas para a rede elétrica e hidráulica, pontos principais que o engenheiro civil deve se atentar. Também é de responsabilidade desse profissional fornecer os custos da obra, analisar as normas de construção do local, onde ele irá reconstruir, realizar a obra, e também estipular um tempo de execução para as etapas da obra. Assim, ele consegue analisar a viabilidade de uma construção e ainda realizar projetos criativos e seguros dentro de um tempo seguro também.
Quando é iniciada a execução de uma obra, é função do engenheiro civil supervisionar todas as etapas da construção e garantir a qualidade da obra. Dessa forma, é necessário que esse profissional ele seja um bom líder e tenha uma boa comunicação com seus colegas, visto que o engenheiro civil ele não trabalha sozinho, trabalha sempre em conjunto com outros profissionais, como arquitetos, pedreiros, eletricistas, e assim vai. Assim, é necessário que esses profissionais estejam alinhados para realizar uma construção segura e de qualidade. O engenheiro civil pode também trabalhar com outros tipos de engenheiro que têm especializações em áreas diferentes, que também é totalmente viável. A profissão do engenheiro civil é de extrema importância, né, visto que é um profissional multidisciplinar, atua desde a elaboração do projeto até a gestão das equipes. Por isso, o engenheiro ele procura elaborar os melhores projetos para satisfazer seus clientes, preservando sempre a segurança, atendendo às normas e buscando sempre as melhores soluções ambientais também. Abordando agora os efeitos das áreas de atuação do engenheiro civil, a gente pode falar que o profissional formado em engenharia civil ele é capacitado para trabalhar em diversas áreas. Entre elas, a gente tem a construção civil, né? As áreas da construção civil são as escolhas mais clássicas de atuação do engenheiro civil. Nesse ramo, o engenheiro ele irá trabalhar com planejamento, execução, manutenção, restauração de projetos, tais como edifícios, shoppings, condomínios, instalações prediais, portos, ferrovias e muitas outras obras, na verdade. Também tem a área da geotecnia, né? O engenheiro geotécnico ele trabalha com o estudo dos mecanismos do solo, com a elaboração de fundações seguras para diversas construções. Nessa área de atuação, o profissional ele trabalha em projetos como escavações, obras de fundação, sondagem de solo, obras de estabilização de taludes e encostas, dentre outras diversas obras. Também uma área muito importante é a segurança do trabalho. Nessa área, ela almeja-se a segurança de todos os envolvidos na obra. O engenheiro ele é responsável por orientar os trabalhadores quanto aos EPIs adequados também, que é de fundamental importância, que são os equipamentos de proteção individual, como os abafadores de ruídos, capacetes, máscaras, luvas, que são obrigatórios durante a execução da obra. Então, ele elabora planos de acidentes e lesões e além de fiscalizar as obras para garantir que essas leis sejam sempre cumpridas, né? E tragam uma maior segurança para todos ali durante a execução da obra. Outra área é a hidráulica e de recursos hídricos. Nessa área de hidráulica e recursos hídricos, o engenheiro ele encontrará projetos de barragens, drenagem, irrigação de canais, obras no mar, entre outras. Saneamento nessa área, que é essencial para a sociedade. O engenheiro civil está preparado para executar obras de saneamento básico e saneamento geral também. Essas obras envolvem sistemas de captação, abastecimento de água, gerenciamento do lixo urbano, sistemas de tratamento de esgoto e assim por diante. Infraestrutura e transportes nessa área, o engenheiro ele age na construção e manutenção de obras de locomoção. Essas obras são traçadas né, e envolve a pavimentação de rodovias, construção de pontes e viadutos, metrôs, ferrovias, portos e aeroportos, por exemplo. E agora a gente pode abordar um assunto que é primordial, né, atualmente, né, principalmente na fase que a gente convive atualmente, que é a do Covid-19, né? A situação do engenheiro civil no mercado de trabalho atual em que vivemos. O mercado de engenharia ele sofre com impactos que afetam todos os setores, na verdade, da profissão. Segundo o site Seleção Engenharia, a construção civil ele é o primeiro setor que indica que um país ou região está iniciando ou deixando uma crise, né? O mercado ele sofre com esses impactos que afetam diretamente o engenheiro. Entretanto, atualmente, apesar de dados que mostram a queda da economia, é possível perceber o aumento de construções ou reformas, o que indica que o mercado continua aquecido. E de acordo com a reportagem realizada em janeiro de 2021 pelo G1, Santa Catarina e dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados,
quase 17 mil vagas de emprego relacionadas à construção civil no Brasil foram criadas em 2020, em meio à pandemia e consequente onda de desemprego que estávamos vivenciando, né, no início dessa pandemia. Então, é possível concluir que mesmo durante a pandemia, o mercado de trabalho da engenharia civil, ela apresenta um índice positivo de contratação devido ao aumento de oportunidades de trabalho, sobretudo no setor da construção civil, né? Então, agora podemos falar sobre as perspectivas pós-pandemia para a profissão. A pandemia do Covid, ela iniciou uma revolução na sociedade e, com isso, o mercado e o modo de trabalho foi amplamente afetado. Nesse contexto, de acordo com uma última publicação do segundo trimestre de 2020 da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, foi identificado que o PIB do setor da construção ele caiu 5,7%, enquanto o restante da economia do Brasil caiu 9,7%, evidenciando que apesar de todas as dificuldades econômicas advindas da pandemia, a construção civil ela conseguiu sim segurar um bom volume de trabalho em comparação com as demais áreas, né, que tiveram uma queda muito maior. Bom, nesse sentido, alguns fatores, como as inúmeras inovações tecnológicas impulsionadas pelos investimentos nesse período digital, ampliado pela pandemia, linhas de crédito distribuídas para a área da construção civil, a tendência é de que, primeiramente, haja um crescimento da demanda de profissionais no ramo, associado à retomada de obras que estavam paralisadas por motivos de segurança contra o Covid, aliado a medidas econômicas promovidas pela Caixa Econômica Federal desde abril para sustentar empregos no setor e incentivar a área, principalmente incentivar a área da construção civil. Então, além disso, de acordo com o presidente da CEBIC, o José Carlos Martins, o engenheiro civil ele terá uma ampla participação no alavancamento da economia nacional, visto que fazem parte 62 setores da área industrial e comercial e 35 setores de serviço. Então, o engenheiro civil ele vai ter um papel central no pós-pandemia, encabeçando a retomada da economia nacional, que passa diretamente pela área da construção civil. Bom, podemos concluir, então, com a realização desse trabalho. Os principais tópicos da engenharia civil foram abordados de acordo com... de forma a definir certos conceitos, né, e clarear alguns aspectos da profissão, e foi possível também compreender com mais facilidade alguns aspectos simples, mas muito importantes da engenharia civil. Ademais, essa pesquisa também descreveu diversas questões da profissão do engenheiro, desde a definição básica, né, passando pelas áreas de atuação, finalizando na situação atual do profissional no mercado de trabalho. Mas, além da pesquisa, ele também ressalta pontos muito importantes para o momento em que, né, no momento em que foi escrita, uma vez que tratou dos impactos da pandemia do Covid-19 e as perspectivas para o futuro próximo após esse momento. Futuro tão próximo após esse momento. Dessa forma, o trabalho ele alcançou todos os objetivos que ele tinha, tanto na explicação como na elaboração desses requisitos, né? Para poder atingir essas informações acerca do mundo em torno da engenharia civil. Desde já, nós integrantes do Grupo 7 agradecemos por terem visto o vídeo até aqui.